Olá, taxista! Está no ar a primeira edição da TV Taxista. Exatamente essa TV virtual que vai até o seu WhatsApp, até o seu Telegram, até o seu Facebook, apresentando toda semana os informes do que aconteceu na área, do que aconteceu principalmente com as ações do sindicato. Então você, taxista, vai ficar sempre informado a partir de agora. Toda semana você será informado do que está acontecendo através desses meios virtuais. Para isso está aqui comigo o nosso presidente Suede Silvio. Tudo bom, presidente? Boa tarde, Valdir. Tudo bem? Boa tarde, senhores taxistas. O presidente Suede Silvio assumiu, tomou posse no dia 5, que caiu no domingo, e na segunda-feira, e nós fizemos a nossa cerimônia de posse na terça-feira, no dia 6. Agora, uma coisa curiosa. A cerimônia de posse foi realizada lá no ponto de apoio dos taxistas, perto do aeroporto. Por que escolher daquele local, presidente? Nós escolhemos o ponto de apoio para exatamente mostrar para as autoridades o desafio que é puxar uma fila ali no ponto de apoio. Nós tínhamos uma infraestrutura muito boa, uma infraestrutura salubre, e hoje nós temos ao contrário, nós temos uma estrutura insalubre. Aliás, não temos infraestrutura alguma ali, Valdir. Então, a ideia era exatamente essa, mostrar para os órgãos competentes, mostrar para as autoridades, mostrar para a sociedade de um modo geral, que cobra tanto do taxista, mas ao mesmo tempo ela precisa também perceber e ver, as autoridades principalmente, o desafio, quanto é desafiador puxar uma fila ali no ponto de apoio. E ali está totalmente subhumano trabalhar. Foi o que nós notamos e vocês vão conferir nas imagens. Esteve presente o deputado Chico Vigilante, deputado Delmaço, deputado Ricardo Vale, presidente da Câmara Juarezão, Tadeu Filipelli esteve lá dando um abraço no presidente, vocês vão ver essas imagens também aí. E foi praticamente unânime a palavra de todos sobre a atual situação do taxista. E eu notei no seu discurso de posse que o senhor colocou como um dos pontos, um dos desafios, exatamente mudar essa situação, como era e como está hoje, né, presidente? Eles viram o quanto é desafiador puxar uma fila ali, e eu achei bom, e a categoria também gostou, aplaudiu, que o interesse deles em acompanhar, se preocupar com a nossa categoria. Interesse tanto, presidente, que o deputado Chico Vigilante, nós queremos até agradecer ao empenho do deputado Chico Vigilante, duas coisas, ele já proporcionou primeiro a visita do então secretário de Mobilidade Marcos Dantas. E por isso, depois que eu entrei lá e vi o fedor, eu convidei o secretário de Transporte, que vai vir com a equipe dele aqui na sexta-feira, e eu vou estar junto às 11 horas da manhã aqui. Para ver a realidade, que até então, por quê? Porque na posse o presidente convidou o governador e o secretário também de mobilidade, mas foi representando o governo do Distrito Federal o subsecretário Pojo. E como foi essa visita do secretário Marcos Dantas, do então secretário de mobilidade Marcos Dantas, junto com o deputado Chico Vigilante, lá no ponto de apoio? Foi ótimo, sempre era uma vontade da categoria que o secretário de mobilidade acompanhasse ali as nossas dificuldades. O secretário, sempre que a gente conversava com ele, ele tinha interesse de acompanhar, ele se mostrava preocupado com a situação, mas o Chico conseguiu abrir ali um espaço na agenda do secretário e conseguiu arrastar o nosso secretário Marcos Dantas, que prometeu voltar, acompanhar, continuar acompanhando. Então, são pessoas que estão muito preocupadas, todos aqueles que compareceram à posse, eu agradeço, a categoria agradece, e um agradecimento especial ao Chico e ao Marcos Dantas, que tem ajudado muito. E mais uma ação que eu acho que tem que enobrecer muito o deputado Chico Vigilante, é que ele proporcionou na Terra Cap, o deputado viu aquela realidade. O deputado já conhecia, mas viu mais a fundo aquela realidade, como os outros deputados também viram a realidade. Deputado federal Rony Nemer, por que não sai uma emenda de cada parlamentar, 150 mil de outro, para construir um banheiro? Mas você sabe que ali não é só o banheiro que vai resolver aquela situação. Vocês já conseguiram resolver de antemão a questão da água e da energia, presidente? Então, depois da posse, depois do interesse dos órgãos públicos, da presença dos deputados, as portas se abriram, já conseguimos colocar energia, estamos lá há 1 ano e média de 2 meses, e já conseguimos já a primeira
infraestrutura ali, a primeira benfeitoria, colocarmos energia. Temos outros desafios e a gente vai pegando orientação, pegando ajuda de quem pode ajudar e a gente está conseguindo devagarzinho levar demandas e estamos sendo bem recebidos. E um desafio muito grande que o presidente também colocou na posse é exatamente a aquisição daquela área para usufruto dos taxistas da classe, ou seja, ao ponto que você consiga ter a posse daquela área, a posse formal daquela área, você pode procurar um parceiro da iniciativa privada para construir um restaurante, outro parceiro da iniciativa privada para construir um lava-jato, uma oficina mecânica, uma sala de descansos, um auditório para capacitação dos motoristas. Então o deputado Chico Vigilante também ancorou uma reunião com o secretário Marcos Dantas e o presidente da TerraCap, que vocês estão vendo aí uma foto dessa reunião. E o que ficou definido nessa reunião, presidente? Ou seja, como é possível os taxistas terem aquele local ou a burocracia é muito grande? Exatamente, Valdir. A burocracia é muito grande. Aquela área, ela não é da Inframérica, como muitos taxistas achavam, e também ela não é totalmente da Secretaria de Mobilidade. Tem uma parte da União também. Tem uma parte da União, né? e a TerraCap que está respondendo pelaquela área ali. E aí foi muito importante essa reunião que o nosso deputado Chico Vigilante marcou, e nessa reunião foi discutido todas as possíveis formas de aquisição daquela área para o taxista através de Simpetax. Então, estamos em estudo, estamos vendo qual a melhor forma. Qual a melhor forma. Lembrando também, eu quero agradecer em nome do nosso presidente, logicamente, a receptividade do presidente da TerraCap, né, nos recebeu muito bem durante essa reunião, não é isso? E eu agradeço em nome de todos os taxistas que, antigamente, nenhuma reunião dessa nós conseguimos. E eles se prontificaram, nos receberam muito bem. E foi... Então, taxista, o primeiro passo já foi dado, ou seja, foi dado o pontapé inicial na questão da aquisição daquela área. E como o presidente colocou, é algo muito burocrático e com certeza não se resolve da noite para o dia, mas é aquele ditado, para você caminhar 1000 passos, você tem que dar o primeiro passo. E o primeiro passo o nosso presidente já deu, não é isso? Nós estamos no 15º dia aí de gestão e são muitos os problemas que a gente vai resolvendo, cada um no seu tempo, né? Porque não é simplesmente resolver, nós queremos resolver para ficar resolvido, resolver para dar certo. O presidente colocou a palavra problemas, realmente são muitos problemas, principalmente nesse início de gestão, problemas de repente da gestão anterior, problemas agora, antes de eu colocar nesse próximo passo da sua ação já como presidente formal do Simpetax, presidente, como é que o senhor encontrou lá o sindicato? Valdir, o sindicato está pior do que nós imaginávamos. Nós temos muitas dívidas, foram feitas muitas dívidas nas gestões anteriores e essas dívidas estão caindo, estão sendo cobradas exatamente na nossa gestão. Então, tem dívidas novas e tem dívidas antigas. A maioria delas são dívidas novas, de muitos funcionários, né, que, lógico, estão procurando o seu direito, só que estão procurando no momento em que o sindicato mais está precisando de dinheiro. Nós estamos, no mínimo, tentando, Valdir, levantar um capital de giro. Nós estamos tentando melhorar os nossos preços praticados ali no posto de combustível. Graças a Deus, alguns taxistas ainda estão abastecendo lá. E nós estamos querendo baixar esse preço para esses taxistas continuarem e você que ainda não está conseguindo abastecer lá, abasteça. É muito importante a sua participação. O sindicato está precisando muito de você nesse momento. Se você não ajudar a sua entidade sindical, no futuro você pode precisar do seu sindicato e como que ele vai te ajudar se ele não tiver fortalecido. Então, Valdir, voltando para a questão das contas, nós estamos pagando, ao mesmo tempo que nós precisamos levantar um fundo de caixa, para poder conseguir baixar o combustível, porque também não adianta baixar o combustível sem ter combustível. Então nós precisamos abastecer, encher os tanques de combustível. Nós pegamos os postos, o posto de combustível com pouco combustível. Não pegou zerado, mas também não pegou cheio. Nós vendemos uma média de
de 15 mil litros por dia, pegamos em média 2 mil litros por dia. Nossa, é muito Pegamos pouco. no domingo, nós assinamos a ata de posse, já numa segunda-feira já faltou combustível. E daí tivemos que pegar todas as moedas, pegar todo o caixa que nós tínhamos e comprar gasolina, porque o combustível é comprado à vista. Então, temos que encher esses tanques para praticar um preço mais em conta para o taxista. Até lá, eu peço paciência, continue abastecendo. Com o tempo, nós vamos pagar essas dívidas. Mas, nesse primeiro momento, nesse primeiro semestre, acredito que vamos ter que cortar muitos gastos, Valdir, porque tem muitas contas para pagarem. E a palavra-chave, como o presidente colocou, é paciência. São 15 dias de gestão, muitas coisas que vocês não sabiam estão aparecendo agora, o famoso esqueleto na gaveta, tá? Então, acima de tudo, é paciência. Presidente, nós vamos partir para um próximo ponto, também mais um problema, que é a questão do Safer, dessa empresa Safer. Vocês foram chamados a Inframérica para uma reunião sobre essa empresa. O que aconteceu nessa reunião e como está a situação? A Inframérica também, na nossa gestão, está abrindo as portas para negociarmos, para conversarmos. Porém, o que acontece, infelizmente, é que estão com muita pressa, mais pressa, estão pegando, querendo uma coisa que ainda não temos condições de fazer em tão curto prazo, né? Claro. Como você disse, nós estamos com 15 dias de gestão, nós estávamos esperando, os Simpetax estavam aguardando, e vários taxistas estavam aguardando a regulamentação da lei, por exemplo, pré-pago, que é a modalidade que o SAFE está aí tentando se agarrar. Certo. Enquanto não sair essa regulamentação, lógico que o Simpetax não poderia implementar o táxi pré-pago. Antes da implementação, a SAFE começou a trabalhar. Com a autorização da Inframérica. Com a autorização da Inframérica e, por incrível que pareça, da Secretaria de Mobilidade. O Simpetax notificou a Secretaria de Mobilidade, notificou a Inframérica, foi uma notificação extrajudicial, chamando a atenção do que eles estão fazendo. Não há uma regulamentação. Por quê? Claro. E outra, por que não, se o sindicato não pode, o taxista não podia, por que uma empresa pode? E aí o secretário foi muito bem, pediu a Sufisa para comparecer, a Sufisa compareceu, fez um ótimo trabalho, fiscalizou, graças ao trabalho da Sufisa com os taxistas e com a Secretaria de Mobilidade, de um modo em geral, conseguimos tirar os carros pretos, os carros de placa cinza. Certo. Esses não têm nenhuma segurança, não tem nenhuma segurança jurídica e nem amparo na lei para fazer aquele serviço ali. E daí continuaram, o triste que ficou realmente foi a parte da SAFE que não fez a parte dela. Era para ela ter cortado o serviço até que ele seja regulamentado. Quando ele deixou de executar, quando ele recebeu a notificação, ele parou de trabalhar com carro preto, placa cinza. Certo. E começou a trabalhar apenas com táxis. O que ainda continuou ainda na ilegalidade, porque o táxi, sistema... o táxi apesar de ser táxi, ele ainda não tem regulamentação no serviço pré-pago. No serviço pré-pago. A questão é a modalidade pré-pago. E um outro grande problema é que eles continuaram recebendo passageiros, aliciando o passageiro na parte superior do aeroporto. Isso não existe. Na parte de baixo ficou com os táxis e na parte de cima, escondido, ilegalmente, começaram a fazer o transporte de passageiro placa cinza. E como está essa fiscalização? Como estão as fiscalizações? As fiscalizações diminuíram porque a Sufisa, infelizmente, está sendo enganada, acreditando que continua apenas o serviço com táxi. Isso não é verdade. O serviço ilegal ainda continua lá em cima e embaixo continua o serviço com táxi, que também, infelizmente, ainda não está regulamentado. E se o secretário na entrevista disse, o subsecretário Roberto Pojo disse que legalizaria, que lançaria o edital da regulamentação nessa terça ou quarta-feira. Ainda não recebemos, o sindicato não recebeu. E um outro ponto que estamos chamando a atenção das autoridades, estamos chamando a atenção da Inframérica, de todos os envolvidos e dos taxistas, é que estão criando um ponto em frente a um ponto. Isso não pode. Isso não existe. Como criar um ponto de táxi dentro de outro ponto? É uma forma disfarçada de privatizar os pontos de táxi. O ponto de táxi é seu, o ponto de táxi é público,
O ponto de táxi é da categoria de taxistas. Não pode criar um ponto de táxi dentro de outro ponto de táxi, nem na cabeça, nem no final da fila. Tem que ser respeitado, no mínimo, o limite de 50 metros. Presidente, e o Simpetax, ele vai lançar o táxi executivo, vai lançar o táxi pré-pago? Existem dentro dos quadros táxis executivos, carros de luxo para servir a população brasiliense? Valdir, era até proposta de campanha da minha chapa, e agora nós somos situação, nós somos sindicato, de melhorar o serviço de táxi. Todo o serviço que o pirata ou qualquer outro aplicativo ou qualquer outra modalidade tenta interferir, nós estamos querendo fazer melhor. E nós já tínhamos a vontade de fazer o nosso táxi executivo, o táxi pré-pago do sindicato, da categoria. Claro. Tem muitas associações e cooperativas também que estavam aguardando a regulamentação. O que aconteceu foi exatamente o assunto que nós falamos anteriormente, de antes da regulamentação virem e implementarem sem conversar com a entidade representativa, sem conversar com a categoria, ninguém foi ouvido e colocaram. Então, nós estamos praticamente, não estamos prontos, mas estamos bem avançados na regulamentação, na colocação do nosso táxi executivo. Nós vamos colocar ali 5 vagas, destinar 5 vagas ao taxista do táxi executivo, onde nós praticaremos um preço melhor do que qualquer outro setor que queira interferir dentro. E ele será seu, é o táxi executivo do taxista. Um serviço com qualidade, claro. Um serviço totalmente diferenciado, continuando com a prestação de qualidade que o taxista, só que nós vamos ainda melhorar. Os taxistas do carro executivo, após a regulamentação, porque ainda nós não podemos, como ninguém pode ainda colocar, até que seja regulamentado, claro. Um táxi com motorista, com terno, por exemplo, nós podemos oferecer algum mimo para o passageiro, claro. Nós podemos oferecer uma leitura de bordo. Uma leitura de bordo. Inclusive, estou sabendo que vocês estão com parcerias com um jornal de grande circulação aqui em Brasília para oferecer os exemplares deste jornal nos táxis, né? Nós estamos correndo atrás de parcerias e, graças a Deus, as empresas, os parceiros estão aparecendo. Tem respondido bem. Tem respondido, estão bem interessados em trabalhar com táxi. Exatamente. Presidente, nós estamos encerrando a primeira edição do TV Simpetax. Sua mensagem aqui para os taxistas, estaremos de volta na próxima edição, mas sua mensagem antes para os taxistas aqui. Senhores taxistas, muito obrigado pela confiança nesse mandato. Estaremos juntos nos próximos 4 anos, se Deus quiser. Continue contando com o sindicato. O sindicato precisa de você e você precisa do sindicato. Não há categoria forte sem sindicato. Também não existe sem sindicato, sem categoria. Fortaleça o que é seu. Sindicalize. É isso aí. E a palavra-chave do presidente, paciência e colaboração. Acima de tudo, com essa fórmula, todos nós venceremos. Estaremos de volta na próxima edição, semana que vem, da TV Simpetax, com os informes mais atuais para você. Você que está vendo esse vídeo, compartilhe com o seu colega taxista, compartilhe com aquela pessoa que de repente você acha que ainda não assistiu esse vídeo, ou mostre para ele. De repente tem aqueles taxistas mais idosos que não estão muito ligados ao mundo virtual. Abra, clique e mostre esse vídeo para ele, que é muito importante, ok? Até a próxima!